Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Richard de Castro. Hoje a gente vai fazer um vídeo bem legal para vocês. A gente vai fazer uma entrevista com o Jefferson, que é meu tio e é um grande colecionador de quadrinhos e amante também dessa arte. Bom, a gente vai fazer 5 perguntas básicas para ele e ver de onde ele surgiu, né? Qual que foi os desafios para ele conseguir chegar nessa coleção. Bom, a gente vai começar aqui com a primeira pergunta. Estou aqui com a minha colinha, né? Não consegui gravar tudo de cabeça. Então vamos lá. Jefferson, qual que foi a origem da sua coleção? Como você começou a desenvolver esse amor pelos quadrinhos? Bom, então, para falar a verdade, eu leio histórias em quadrinhos desde criança, assim, os 5 anos de idade, mais ou menos, já leio história em quadrinhos. Assim como a maioria das pessoas, comecei ali com histórias em quadrinhos infantis, tipo Turma da Mônica, Disney e por aí vai, né? Mas até determinado momento eu só lia mesmo, né? Não era um colecionador. Sempre guardava as histórias em quadrinhos, que eu sempre gostava de manter tudo guardadinho, mas eu não era um colecionador, né? Então, mas o meu gosto pela leitura veio herança da minha família. Meu pai já lia histórias em quadrinhos, eu também passei a ler, e assim deu seguimento. Agora, com respeito à coleção de histórias em quadrinhos, eu acho que quando a fase do mangá estourou aqui no Brasil, eu também comecei a ler mangá, também tive a minha fase do mangá, e eu tenho até aqui embaixo, tem a minha coleção, tenho orgulho dela, que é a coleção do Slandunk. Foi no ano de 2004 que eu comecei a comprar e fui até o final. Mas resolvi ficar só nos mangás mesmo e não estava comprando nenhuma história em quadrinhos, não. Eu voltei, eu sempre tive alguma coisa, né? Lia Tex, Faroeste, né? Alguma coisa, mas eu ainda não era um colecionador. Eu fui começar a comprar histórias em quadrinhos de novo em 2016. Então todo o tempo anterior a isso eu estava mais lendo mesmo. Olha aí, pessoal, que interessante, né? Então, pelo Jefferson ter falado, por ele voltar a colecionar tão pouco tempo, né? É algo extraordinário, né? Porque olha a quantidade que ele tem aqui, né? Vamos lá para a segunda pergunta. Jefferson, quais são as peças favoritas dessa sua coleção? Então, como eu disse, eu comecei lendo Turma da Mônica, Disney, passei por super-heróis, né? Marvel, DC, e também li muito Faroeste, Tex, Bonelli, né? Mas o que virou a chave para mim mesmo foi no começo de... depois de 2010, comecinho, 2011 por ali, eu descobri o Spirou, né? O Spirou, vou pegar um aqui da estante. Essa aqui, que é uma edição portuguesa, né? Do Spirou e Fantasio. E isso aqui virou a chave para mim, né? Quando eu descobri esses personagens, eu queria ler tudo que tinha sobre ele. Eu descobri via internet, via scan mesmo, né? Até mesmo porque no Brasil não tinha. E eu fiquei fascinado com esse estilo de contar histórias, que é o franco-belga, né? No caso do Spirou, é o estilo atômico. E ele vem logo depois, né? Surge na mesma época quase que o Tintin, né? Então, só que o Tintin é a linha clara e o Spirou é o estilo atômico. Eu comecei a procurar tudo que eu encontrasse nesses estilos de história, né? Comecei a minha fase de quadrinho europeu. E em 2016 foi quando a SESI SP Editora começou a publicar no Brasil. Aí, tanto o Spirou como o Valerian, entre o próprio Black Sad também, né? Então a SESI começou de novo a trazer essas histórias em quadrinhos, foi quando eu comecei a colecionar. Então, acho que a pergunta eu me fugi um pouquinho, né? Que a pergunta era quais as minhas peças favoritas, né? Então, a minha coleção de Spirou é o que eu mais gosto da minha coleção, né? Aí depois vem quase todos os europeus, né? O Valerian, um dos meus favoritos. Túnicas Azuis, também. Gaston Lagaffe, que eu tenho ali. Recentemente, Blake Mortimer, também não tem no Brasil. Lucky Luke, que eu tenho aqui também. Eu tenho o Blueberry aqui também, que é um dos meus favoritos. Tá? E saindo um pouquinho aqui do europeu, eu tenho Bonnie, também do Jeff Smith, que também é um dos meus favoritos. Mas tem mais coisas, né? Eu tenho muito mais coisas que eu gosto. Mas se eu pudesse elencar de todos esses, alguma seria
o Spirou e o Gaston, que é do Franquin, né? A grafia é Franquin, os meus favoritos. Olha aí, pessoal, que interessante. Bom, eu percebi que você desenvolveu esse gosto por conta, né? Porque quando se fala em quadrinhos europeus, a maioria das pessoas fica aí focado em Tintin e Asterix, né? Você não, você conheceu várias coisas de outros países aí também e várias outras coisas que não são muito lidas e não tem no Brasil mesmo, né? O que acontece é que quando se fala em quadrinho europeu, as pessoas só lembram de Tintin, Asterix, talvez o Lucky Luke, mas o que as pessoas esquecem ou não sabem, né, é que o Spirou, ele faz parte desse que a gente pode chamar de quarteto de ferro, que é do quadrinho franco-belga, né? O Tintin, ele só tem 24 álbuns e ele é constantemente lembrado sobre isso, né? Então ele foi os primórdios ali do quadrinho franco-belga que começou a trazer sucesso para esse estilo de contar histórias, né? Mas o Spirou vem logo atrás. Depois aí não muito distante surge o Lucky Luke e um pouquinho mais para frente surge o Asterix, que estoura, né? Diferentemente da maioria das pessoas, eu não sou tão fã de Tintin. Eu gosto, sim, mas não sou tão fã e também não sou tão fã de Asterix. Meu negócio é o Spirou mesmo, e depois vem o Lucky Luke e todos os outros, né? Eu gosto mais de quadrinho europeu, então é muito difícil de você encontrar esses quadrinhos que são, como que eu posso dizer para você? São os clássicos, né? Os grandes clássicos do quadrinho europeu, que vinha naquelas revistas que saía semanalmente, né? Igual a revista Tintin, a revista Spirou, que ali vinha vários personagens, vinha tipo 2, 3 páginas de cada personagem, e você tinha que ficar comprando as revistas e você ia acompanhando as histórias a conta-gotas, né? Então, no Brasil hoje tem muito quadrinho europeu, porém, os quadrinhos europeus que saem no Brasil não são esses grandes clássicos, né? A SESI foi na contramão disso daí, ela trouxe, né? Mas na maioria dos casos não são quadrinhos que o pessoal chama mais cabeça, né? Então a gente tem ali Manu Larsenet, a gente vai ter também o Jean-Pierre Gibrat, também tem o próprio Moebius, né? E Jodorowsky, entre outros grandes artistas aí, mas são quadrinhos mais adultos, com temas mais profundos, e eu gosto do quadrinho mais divertido, né? Não que eu não gosto dos outros, mas é por isso que acaba acontecendo de eu gostar mais de quadrinhos que não tem no Brasil. Bom, pessoal, vocês viram aí, né, que o Jefferson tem diversos quadrinhos aqui e que ele tem um gosto muito variado quanto a isso, né? Ele tem vários gêneros aqui, mas ele especificou que gosta mais do europeu, né? Então a gente sabe que no Brasil ainda não é uma cultura tão forte, né? A gente tem vários quadrinhos brasileiros aí, mas não é uma coisa tão forte e influente como nos outros países, né? Então vamos lá para a terceira pergunta. Bom, pessoal, a terceira pergunta, então, que a gente vai fazer para o Jefferson é a seguinte. Jefferson, o que você acha do mercado de quadrinho atualmente? Você acha que continua a mesma coisa? Como você disse, você compra desde pequeno, né? Você tem esse contato com os quadrinhos desde pequeno, né? Então, o que você acha? É a mesma influência que tinha antigamente é a de hoje? Os preços? Como que você acha que está andando o mercado de quadrinhos? Não, o mercado de quadrinhos, eu acredito que ele nunca mais vai repetir o que acontecia lá na minha infância, né? Ou antes disso, quando na minha infância ainda o quadrinho era uma coisa bem forte. Quando eu era criança, Conan, por exemplo, ele ainda vendia as suas 150 mil unidades, 100 mil unidades, e isso são números fora do normal para os dias de hoje, né? O que acontece hoje é que o quadrinho ele tem muitos concorrentes, né? Então ele vai ter o próprio celular, ele tem internet, ele tem os streamings, né? Netflix e tudo mais, entre outros. Vai ter também a questão dos videogames, né? Então é difícil, o nosso país por si só já não é um país formador de leitores. Então não é da nossa cultura muito a leitura. E ainda mais quando tem tantas concorrências, você não vê muito mais pessoas lendo, né? Então, o que acontece é que, para que esse quadro mudasse, a questão da leitura tinha que ser influenciada nas crianças mesmo, né? Para gerar novos leitores. O que está acontecendo no mercado é que tem muitos leitores antigos que continuam comprando,
mas eu acho que a formação de novos leitores ela ainda é muito pequena, né? Com respeito a preço de quadrinhos, não tem como comparar, né? Afinal de contas, lá no começo dos anos 90, quadrinho ainda era no papel jornal. Então, quadrinho ainda era uma coisa mais em conta. E até mesmo porque as tiragens eram muito grandes, né? Então, hoje em dia, se uma editora aí vende 5 mil unidades de um quadrinho, ela já está batendo palma. Aí editoras como a Abril, se ela vendesse ali, sei lá, se caísse as vendas para 35 mil unidades de uma revista, a revista era cancelada. Então não tem como bater esses números. E também a outra questão, o preço de papel é muito caro, o preço dos royalties para pagar é muito caro. Se você vai comprar um quadrinho, se você vai publicar um quadrinho que seja europeu, né? Seja italiano, seja francês, seja belga, seja holandês, os royalties são em euro, então é muito caro. Ou se você vai trazer um quadrinho norte-americano, você tem que pagar os royalties em dólar, antecipado. Então tudo isso acaba dificultando e fazendo o preço do quadrinho ser algo que vai bloquear a vinda de novos leitores ou até mesmo de leitores antigos de continuar colecionando. Eu tô na mão aqui, por exemplo, um álbum do Tintin. O preço que faz o Tintin, eu não sei como que se comercializa nesse preço, né? Até mesmo porque o Tintin é um personagem muito conhecido. Mas você vai comprar um álbum novo dele é R$ 70. Então é um preço exorbitante. Eu não pago preço de tabela, preço cheio nos meus quadrinhos. Eu sempre espero uma boa promoção, né? Mas eu acho que se o mercado continuar indo nesse ritmo, que vai acontecer é que uma hora essa bolha vai estourar, que é dos colecionadores mais antigos. As pessoas não vão ter dinheiro para ficar bancando tudo isso e uma hora elas vão parar de comprar. E o quadrinho vai continuar encarecendo cada vez mais com tiragens menores. Aí, pessoal, para vocês verem, né, como o mercado está atualmente, né? Então, se a gente tinha que se conscientizar, né, nessa questão para aumentar esse mercado, né? Claro que não vai aumentar igual antigamente, como você disse, mas para a gente formar novos leitores, né? E Jefferson, na questão dos seus quadrinhos, qual foi o quadrinho mais caro que você adquiriu nessa coleção? É um só ou tem vários ali num preço mais alto ali? Eu acho que o quadrinho mais caro vai ser o quadrinho importado, né? Por causa que daí tem toda a questão de ser em outra moeda, o que encarece muito o quadrinho, né? Aí, qual que é a conta que eu faço, né? Como eu procuro comprar, geralmente, que nem esses quadrinhos franco-belgas, que são álbuns, então eu procuro comprar os encadernados, porque daí a conta acaba meio que fechando, você divide pelo número de álbuns que tem dentro de um quadrinho. Mas eu vou pegar ele aqui. Esse álbum aqui é um integral que saiu lá na Espanha, da editora Dolmen, tá? Ela busca esses clássicos do franco-belga e traz eles em integrais, né, encadernados. Tiff e o Tondo, né, são dois personagens naquele mesmo estilo detetivesco que ficou muito famoso na escola franco-belga, e está em espanhol. E esses personagens nunca foram publicados no Brasil, mas eu amo de paixão esses personagens aqui, então eu fiz um esforço de acabar adquirindo esse álbum aqui. Eu não vou falar o preço aqui, é lógico, mas não é nada barato, né? Mas se você contabilizar que são 3 álbuns em um encadernado, você faz a conta ali, mesmo assim ainda não sai muito barato não. Mas eu acho que da minha coleção inteira, esse daqui é o álbum mais caro que eu tenho. Então, para vocês verem aí, pessoal, que pela coleção que você tem aqui, Jefferson, você deve ter passado por várias dificuldades aí em adquirir alguma coisa e até mesmo desânimo, né? Como a gente comentou, os preços aqui para a gente no Brasil não é tão acessível, né? Igual em outros países. Então, com certeza você passou por algum desânimo dentre você montar essa coleção, né? Ou não? Todo mundo passa, porque tem muita coisa que você quer e pouco dinheiro que você tem para dedicar a isso. Eu não gosto de fazer loucura na hora de comprar histórias em quadrinhos, afinal de contas isso é um hobby, é um gosto, né? Não é o meu trabalho, então
eu não tiro dinheiro de onde é mais importante para gastar com isso, né? Então tem que levar isso em consideração. Porque, por exemplo, eu tenho aqui em cima que eu comecei a comprar a saga dos X-Men e é R$ 40 cada volume, mensal. E tem muitos outros quadrinhos que eu preciso comprar, que tá na minha lista, que são mais importantes. E eu parei porque não dá para gastar esse montante de dinheiro todo mês só nesse quadrinho. Então eu tenho que escolher muito bem aquilo que eu quero. Então a minha lista de desejos dentro da Amazon, da Shopee, é enorme. Tem muitas coisas que eu quero ali. Mas eu tento focar naquilo que eu mais quero, né? Eu não posso me dar o luxo de ficar comprando quadrinhos para experimentar. Então, pessoal, como o Jefferson citou, né, teve alguns desafios para adquirir essa coleção, né, tem vários números aí. Você tem uma estimativa de quantos números você tem ao todo dessa coleção ou não? Aí é uma conta engraçada, sabe, Richard? Até mesmo porque, como eu disse, esse álbum que eu tenho na mão aqui, do Tiff Tondo, é um integral. Ele vem 3 álbuns dentro dele, né? Esse do Blueberry que eu tenho atrás de mim aqui, só no volume 1 são 9 álbuns. Então como que se contabiliza isso? Você conta ele como um só ou você conta ele como álbuns? Se a gente for contar as publicações como unitário, então eu posso dizer que atualmente eu acredito que deva ter em torno de uns 500 quadrinhos na coleção. Agora, se for desmembrar por álbuns, daí esse número vai bem para cima, né? Porque tem bastante encadernados. E por último, pessoal, a gente vai pedir pro Jefferson aqui para ele dar uma dica para quem está começando agora, né? Como a gente viu, não é nada fácil colecionar quadrinhos no Brasil. Que dica você daria pro pessoal que está assistindo de casa para começar a colecionar agora? A dica que eu dou é para você, primeiro, não fazer loucura com dinheiro, né? Afinal de contas é um hobby. A segunda dica é você comprar aquilo que você realmente gosta. Não ficar experimentando tanto, afinal de contas você corre o risco de gastar um dinheiro alto e por fim você não gostar daquele quadrinho e depois ter dificuldade para se livrar dele. Às vezes você vai tentar vender e não vai ser tão fácil, né? E também não cair no hype das editoras, né? O que acontece? Há muitos editores, quando eles vão promover o quadrinho que eles vão publicar, eles fazem um hype muito grande. Não que o quadrinho seja ruim, mas é que às vezes o gosto do editor que está publicando não bate com o seu. E ele vai falar que aquele quadrinho é uma das melhores coisas do mundo, mas é uma das melhores coisas do mundo para ele, né? Às vezes você vai comprar e falar assim, o que ele falou não é verdade. Não é questão de ser verdade ou não, a questão é que os gostos não batem, né? Então toma cuidado com o hype, né? E também evitar daquela questão de você, para que você quer o quadrinho, né? Tem gente que compra o quadrinho mais como enfeite do que para leitura, né? Então não vai valer a pena para você. Então, se você tem interesse em algum determinado personagem, principalmente super-herói, né? Que tem muita coisa, dá uma olhada em sebo, né? Dá uma olhada em sebo, Shopee, estante virtual. Já que você vai começar agora, tenta comprar alguma coisa mais em conta para depois você pensar em gastar dinheiro com álbuns de luxo. Olha aí, pessoal, são dicas muito valiosas, né? Porque a gente sabe, os gostos são muito, a vontade de comprar é muito, mas o salário, como a gente sabe, é pouco, né? Então essas dicas que o Jefferson deu, com certeza dá para agregar bastante aí para você que está começando. Jefferson, queria agradecer demais por ter fornecido essa entrevista pra gente aqui. E o Jefferson, para quem não sabe, ele tem um canal no YouTube. Agora ele tá mais dedicado no Instagram, né, Jefferson? Em postagens sobre os quadrinhos dele e tudo mais. Mas ele tem o canal no YouTube e o Instagram. Eu vou deixar embaixo para quem tiver interesse. E vão lá dar uma força para ele, ver o conteúdo dele. É mais focado nos quadrinhos mesmo, né? Então, é isso aí, pessoal. Agradecendo novamente ao Jefferson por estar aqui com a gente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e valeu!